Spotify, da promessa à captura. Anatomia de uma plataforma que monetiza a cultura sem a sustentar. 1. Introdução à ilusão do progresso. Nos primórdios da era digital, quando a indústria musical parecia colapsar sob o peso do peer-to-peer, o Spotify apresentou-se como uma solução pragmática e visionária. O seu fundador, Daniel Ek, afirmava que o combate à pirataria não passaria pela repressão legal, mas pela criação de uma alternativa mais conveniente, mais intuitiva e mais ética. Se oferecermos uma experiência melhor do que o Napster, as pessoas pagarão pela música, disse em 2009. Pouco mais de uma década depois, a plataforma sueca transformou-se na principal infraestrutura global de escuta musical, com mais de 615 milhões de utilizadores mensais e uma cota de mercado superior a 31% no streaming global, dados do Q1 de 2025. No entanto, o que começou como uma promessa de reconciliação entre tecnologia e cultura tornou-se, para muitos criadores, uma estrutura de exploração eficiente e difícil de contornar. Este ensaio propõe-se examinar a trajetória do Spotify enquanto síntese e símbolo de um novo paradigma cultural, a transição da música como obra e trabalho artístico para conteúdo num ecossistema algorítmico regido por métricas de atenção e lucro acionista. A história do Spotify é, nesse sentido, a história de uma captura não apenas económica, mas simbólica e social. 2. A engenharia da dependência. O modelo de negócio do Spotify, baseado na oferta gratuita com anúncios freemium, foi desenhado para escalar rapidamente. A partir do lançamento oficial em 2008, a empresa expandiu-se para dezenas de mercados, alcançando os Estados Unidos em 2011 e listando-se na Bolsa de Nova Iorque em 2018. Em 2023, a empresa ultrapassava os 12 mil milhões de euros em receitas anuais, com lucros operacionais pela primeira vez superiores a 1.000 milhões de euros. A base de utilizadores pagos, Premium, representava cerca de 60% da audiência total, mas 90% das receitas diretas. Contudo, esse sucesso foi construído sobre um modelo que externaliza os custos de produção e transfere os riscos para os criadores. A música é licenciada pelas editoras, que por sua vez controlam os fluxos de pagamento aos artistas. O Spotify, ao não contratar diretamente os músicos nem pagar por obra produzida, construiu uma forma de dependência estrutural sem obrigações contratuais diretas com os criadores. Como resume o investigador Nick Siaver, a plataforma não vende música. Vende acesso a uma experiência cultural que não controla totalmente, mas que regula através de dados e interface. Computational Culture, 2021. O poder do Spotify reside na capacidade de intermediar tudo, mas possuir pouco. Ou melhor, possuir a relação entre todos os elementos. 3. Royalties, miséria e remunerações milionárias. A crítica mais consistente à plataforma reside na disparidade entre o valor que gera e o valor que distribui. O Spotify paga, em média, entre $0,003 e $0,005 por reprodução individual. Isso significa que um artista precisaria de mais de 250 mil reproduções mensais para atingir o equivalente ao salário mínimo português. Em 2023, apenas cerca de 16 mil artistas geraram mais de $10.000 anuais em royalties na plataforma. Destes, a esmagadora maioria estava associada a grandes editoras com contratos preferenciais. A imensa maioria dos músicos, centenas de milhares, recebia valores simbólicos ou nada. Ao mesmo tempo, a remuneração dos executivos crescia exponencialmente. Daniel Ek, com uma participação direta de cerca de 15% da empresa, viu o seu património pessoal ultrapassar os 2 mil milhões de euros. A antiga diretora de conteúdo Dawn Ostroff terá recebido mais de $50 milhões em compensações durante o seu mandato, mesmo depois de ter conduzido investimentos controversos, como o contrato de $200 milhões com Joe Rogan e projetos falhados com os Sussex ou a Parcast. Este contraste é especialmente agudo porque, tal como lembra David Byrne, Talking Heads, o Spotify lucra com o trabalho de artistas que não conhece, cujos nomes não constam em nenhuma folha de pagamento. The Guardian, 2015. A plataforma tornou-se, assim, um novo intermediário universal, mas sem as obrigações das editoras nem os riscos dos produtores, apenas com os benefícios de quem controla o acesso. 4.
A viragem estratégica dos músicos aos podcasts. A partir de 2018, o Spotify inicia um novo ciclo estratégico, a diversificação do conteúdo. A empresa investe fortemente na aquisição de produtoras de podcasts, Gimlet Media, Anchor e Parcast, por um total superior a $400 milhões. Em poucos anos, a plataforma transforma-se na maior distribuidora de podcasts do mundo, ultrapassando a Apple. O racional econômico é evidente. O podcast não implica royalties por minuto ouvido. Ao contrário da música, que obriga o Spotify a redistribuir parte significativa das receitas às editoras, os podcasts, sobretudo os produzidos ou exclusivos, oferecem margens maiores e controle mais direto sobre o conteúdo. Em 2020, o Spotify assina um contrato de $200 milhões com Joe Rogan, tornando o seu programa o mais ouvido da plataforma. Seguem-se acordos com Michelle Obama, Kim Kardashian, Prince Harry e Meghan Markle. Alguns destes projetos falham comercialmente, como o podcast do Sussex, cancelado em 2023 após apenas 12 episódios, mas o objetivo mais profundo é atingido: reconfigurar a identidade do Spotify como plataforma de áudio e não apenas de música. As consequências para os músicos são visíveis, mas pouco discutidas. O tempo de escuta é redirecionado para conteúdos que não geram remuneração artística. Os recursos da empresa, promoção, desenvolvimento, investimento, concentram-se nos formatos não musicais. O algoritmo adapta-se para promover retenção, mesmo que à custa da diversidade musical. Como escreveu Neil Young ao retirar o seu catálogo em protesto contra a desinformação veiculada por Rogan. Spotify já não é uma plataforma de música. É um centro de ruído tóxico travestido de inovação. Open Letter 2022. A viragem para os podcasts não representa apenas uma mudança de mercado, representa uma alteração ontológica naquilo que a plataforma considera relevante. 5. A nova hegemonia cultural e os artistas como dano colateral. À medida que consolida a sua posição dominante, o Spotify impõe também uma nova forma de hierarquização cultural, a lógica da visibilidade algorítmica. Os artistas que não se adaptam aos mecanismos de playlisting, otimização de metadados e publicação frequente são relegados à margem. A escuta musical torna-se cada vez mais passiva, fragmentada, orientada por playlists e moods. O formato álbum, como unidade expressiva coerente, perde protagonismo. O ouvinte é induzido a escutar o que vier a seguir. A voz do artista cede lugar ao fluxo interminável do catálogo. Estudos internos, divulgados em 2023, revelam que mais de 60% da escuta musical na plataforma decorre em playlists geradas automaticamente. A média de atenção por faixa caiu abaixo dos 45 segundos. Menos de 20% dos ouvintes clicam diretamente em álbuns ou perfis de artistas. Casos como os de Taylor Swift, David Byrne, Damon Krukowski ou Thom Yorke ilustram a crescente frustração com o modelo. Muitos retiraram temporariamente os seus catálogos, denunciaram os valores pagos por stream ou criticaram a opacidade do sistema. Krukowski, por exemplo, descreveu a experiência da música no Spotify como uma presença ausente. A música está lá, mas sem contexto, sem memória, sem corpo. Pitchfork 2020. O Spotify criou uma forma de escuta eficaz, mas sem profundidade, sem pertença, sem história. E isso tem custos culturais incalculáveis. 6. A filosofia da plataforma, valor, atenção e captura. Por trás dos números e das estratégias de mercado, o Spotify encarna um tipo de racionalidade mais ampla, a conversão de toda a experiência cultural num sistema de dados, fluxo e captura de atenção. Como escreveu a filósofa Shoshana Zuboff. O capitalismo de vigilância não apenas vigia, mas molda comportamentos para torná-los previsíveis e rentáveis. The Age of Surveillance Capitalism, 2019. No Spotify, cada clique, cada hesitação, cada repetição é convertida em metadado. A música deixa de ser fim em si mesma, torna-se meio para captar comportamento, monetizar padrões, refinar previsibilidade. O filósofo Byung-Chul Han descreve esse fenómeno como a substituição da verdade pelo desempenho. O valor do conteúdo já não depende do que ele é, mas de quanto tempo consegue reter-nos.
Psychopolitica, 2014. E Adorno, décadas antes, já antevia a mercantilização da arte como forma de anestesia. A arte que não resiste à sociedade torna-se seu adorno. Teoria Estética, 1970. O Spotify não impõe o silêncio, impõe o ruído. Um ruído polido, funcional, algoritmicamente programado para ocultar a origem e o esforço criativo que o gerou. 7. E agora? Resistência, alternativas, zonas de fuga. Perante este cenário, a pergunta impõe-se: é possível resistir à hegemonia do Spotify? E, mais do que isso, é possível imaginar outro modelo de relação entre tecnologia e cultura, entre criadores e plataformas? Apesar das assimetrias, multiplicam-se as tentativas de resistência, por vezes tímidas, outras vezes radicais. Plataformas como a Bandcamp oferecem um modelo mais transparente e centrado nos artistas. 82% das receitas revertem diretamente para os criadores, que controlam preços, formatos e interações com o público. Iniciativas como o Resonate, baseada em tecnologia blockchain e cooperativismo digital, propõem modelos de propriedade partilhada, onde os utilizadores e artistas têm poder de decisão. Movimentos sindicais de músicos, como o Union of Musicians and Allied Workers, o MAW, pressionam empresas como o Spotify a adotar modelos de pagamento mais justos, como o cent per stream. Mas o desafio não é apenas técnico ou financeiro. É simbólico e cultural. Requer reaprender a escutar, escutar devagar, escutar com atenção, escutar como gesto ético. Como escreve o compositor Ryuichi Sakamoto. A escuta é o último espaço onde ainda podemos ser humanos sem algoritmo. Wired, 2021. Essa escuta não se compra nem se programa. Exige silêncio, tempo, contexto. Exige, talvez, que recusemos o conforto totalitário do streaming contínuo, que voltemos a tocar um disco, que compremos uma obra, que sigamos um músico para lá da playlist. Talvez sejamos chamados, como sugere Walter Benjamin, a interromper o curso natural da história e não a acelerá-lo. 8. Conclusão: a quem pertence o som? O Spotify não é o fim da música. Mas é, talvez, o fim de um modelo de cultura baseada na escuta atenta, na mediação crítica e na remuneração equitativa. A sua ascensão ilustra a capacidade do capitalismo digital para converter qualquer prática cultural, mesmo as mais íntimas, como ouvir uma canção, em dados, perdição e lucro. Ao mesmo tempo, o sucesso do Spotify revela o nosso desejo coletivo por acesso, fluidez, instantaneidade, mesmo quando isso implica sacrificar a profundidade, a autoria e a justiça. Este ensaio não propõe nostalgias fáceis. Não se trata de rejeitar a tecnologia nem de idealizar o passado da indústria musical, que sempre foi desigual. Trata-se, sim, de nomear a captura, de compreender os seus mecanismos e de defender a ideia de que a cultura tem valor para lá do clique, do gráfico, da retenção de segundos. Na dúvida, talvez valha lembrar a provocação de Adorno. O tempo gasto a compreender uma obra de arte é tempo resgatado da barbárie. Minima Moralia, 1951. Talvez ainda possamos escolher como queremos escutar, o que queremos ouvir e a quem queremos pagar por isso. Porque, no fim, a questão não é apenas o que é o Spotify, mas a quem pertence o som que nos habita?